Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e o tema de hoje é Inglaterra anglo-saxã. Antes de mais nada, se você puder se inscrever e deixar o seu like no canal, eu agradeceria bastante. E agora continuando, Inglaterra anglo-saxã, o que foi? Foi um período da história inglesa que começa um pouco depois do fim da Bretanha romana e vai até o ano de 1066 com a queda do último rei anglo-saxão Harold. Durante a crise do Império Romano e após a sua queda, a Bretanha passava por grandes dificuldades. Sofria de diversos ataques de bárbaros, como por exemplo os Pictos, e sendo assim os bretões decidiram contratar tribos germânicas para auxiliar em suas defesas como mercenários, uma prática que na época era muito comum. Algumas dessas tribos germânicas que se unificaram para formarem os anglo-saxões eram conhecidos como os anglos, jutos, saxões e até mesmo alguns frísios. Como recompensa, essas tribos ganharam terras para auxiliar nas defesas bretãs, e ao mesmo tempo uma onda de imigração em massa começou a rolar para a ilha da Bretanha, que ficou bem povoada com essas tribos, e como eu disse anteriormente, eles juntos se tornariam os anglo-saxões. O tempo foi se passando e essa aliança entre bretões e anglo-saxões tinha tudo para não dar certo, pois os bretões eram cristãos e os anglo-saxões eram pagãos. E não deu outra, né? Conflito entre ambos os lados começaram a surgir e aos poucos os anglo-saxões começaram a dominar territórios bretões. E após uma série de conflitos, os anglo-saxões foram empurrando os bretões cada vez mais para o oeste, para regiões como Gales, que eram regiões montanhosas que na época os anglo-saxões não conseguiram conquistar. Já a cristianização dos reinos anglo-saxões começou por volta do ano 600, e o primeiro rei anglo-saxão convertido foi o rei Aethelbert de Kent. Depois disso, outros reis começaram a se converter também ao cristianismo, e até o final do século VII, todos os reis anglo-saxões foram convertidos. Claro, teve alguns conflitos no meio desse processo, mas em menos de 100 anos, todos os reis haviam se convertido ao cristianismo. Nesse período, os 7 reinos se destacaram bastante. Conhecido por alguns como a Heptarquia, esses reinos eram East Anglia, Essex, Kent, Mercia, Northumbria, Sussex e Wessex. Haviam outros reinos menores, porém não há tantos relatos sobre eles. Durante os séculos 7 e 8, esses reinos travaram muitas batalhas entre si e uns subjugavam os outros. Todos esses reinos tiveram seu momento de soberania, mas a partir do século 8, quem mais se destacou e se impôs perante seus inimigos foram a Northumbria, Mercia e Wessex. Um dos grandes e famosos reis que destacaram nesse período foi o grande rei Offa da Mércia. Mércia, que teve seu grande momento chamado de a Supremacia Mércia. Rei Offa chegou a ser tão poderoso que chegou até mesmo a receber cartas do grande rei Carlos Magno dos francos. E já no século 9, essa supremacia da Mércia começou a cair e foi a vez de Wessex começar a se destacar perante os outros reinos. Talvez isso até explique o porquê Wessex foi um dos únicos que conseguiu se defender contra os ataques vikings. E falando em vikings, segundo alguns relatos, no ano de 793, o mosteiro de Lindisfarne foi atacado por bárbaros vindo da Escandinávia, conhecido também como os vikings. Nos anos seguintes, os vikings começaram a fazer pequenos saques pela Inglaterra, mas é somente a partir do ano de 850 que esses ataques começam a se intensificar cada vez mais. E no ano de 865, um grande exército, conhecido também como Exército Pagão, invade a ilha para ficar de vez e inicia uma série de ataques violentos. Conquistaram grandes reinos como a Northumbria, East Anglia e quase toda a Mércia. Uma das resistências aos ataques vikings foi o Wessex, porém Wessex sofreu duras derrotas e quase foi totalmente conquistada também. Sob a liderança de Alfred, conhecido também como Alfred o Grande, eles resistiram bravamente. Após algumas duras derrotas, eles conseguiram reunir alguns anglo-saxões e começaram a lutar bravamente contra os vikings e impuseram duras derrotas aos vikings. Nessa época, o líder dos vikings era conhecido como Guthrum, que
que foi obrigado a fazer um acordo com Alfred, e nesse acordo ele ficou com as terras da East Anglia, além de ter que se converter ao cristianismo. Alfred o Grande é considerado por muitos o primeiro rei da Inglaterra, mas ele não conseguiu reunir sob seu governo os territórios que hoje conhecemos como a Inglaterra. Esse feito só foi possível durante o reinado de seu neto Aethelstan. Então, para muitos, Aethelstan que é considerado o primeiro rei da Inglaterra. E galera, com essa derrota dos vikings para Alfred e seus descendentes, os vikings ficariam alguns anos sumidos e só retornariam no final do século X, sob o comando de um rei muito poderoso. Seu nome era Sweyn. O cara era tão poderoso que era rei da Dinamarca, Noruega e ambicionava ser também rei da Inglaterra. E conseguiu. No ano de 1013 ele se torna rei da Inglaterra, então ele e seus descendentes ficariam no comando da Inglaterra até o ano de 1042, quando seu neto Harthacnut morre aos 24 anos. Com isso, a casa de Wessex consegue restaurar o seu poder na Inglaterra, sobre o reinado de Edward the Confessor. Edward foi criado na Normandia. Ele teve que se exilar por lá quando seu pai Aethelred II perdeu o trono para Sweyn. Edward até que foi um bom rei, porém ele era um solteirão que nunca se interessou em ter filhos, e sem ter filhos e com uma forte ligação à Normandia, ele decidiu deixar William, Duque da Normandia, ou também conhecido como Guilherme o Conquistador, como seu herdeiro. Só que no leito de morte de Edward, um anglo-saxão conhecido como Harold, que era Earl de Wessex, alegou que Edward, antes de morrer, havia o indicado como rei da Inglaterra. Com isso, é Harold quem acaba por se tornar rei da Inglaterra no ano de 1066. Porém, Harold não teria a vida tão fácil como rei. Adivinha galera, mais uma vez os vikings decidem invadir a Inglaterra. Dessa vez os vikings estão sob a liderança de Harold Hardrada. Sim galera, outro Harold, só que do lado escandinavo. Harold Hardrada contestava o trono inglês para si. E uma grande batalha é travada, conhecida também como a Batalha de Stamford Bridge. O Harold anglo-saxão ganha e se mantém no trono. E embora o Harold anglo-saxão tenha se saído vitorioso, os problemas dele não acabariam por aí. Lembra que eu falei há pouco que o Guilherme o Conquistador havia sido deixado como herdeiro de Edward? Então, o Guilherme não aceitou ter sido passado para trás por Harold. E em outubro de 1066, Guilherme invade a ilha da Inglaterra e vence Harold em uma batalha sangrenta. Nessa batalha, muitos dos nobres anglo-saxões morreram e alguns outros fugiram, e os poucos que sobraram começaram a apoiar Guilherme como rei. Com isso, a dinastia dos anglo-saxões terminava na Inglaterra e uma nova era começava com os normandos no poder. Esse período dos normandos no poder tem muitas histórias interessantes também, porém terá que ficar para outro vídeo. E assim galera, vamos finalizando por aqui esse breve resumo da história da Inglaterra anglo-saxã. Uma história que é muito mais rica em detalhes do que isso que eu passei, né? Mas em breve eu pretendo trazer mais histórias específicas desse período. E se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal e até a próxima.